Fala uma coisa pra mim, você realmente acredita que o governo vai cuidar de você quando você tiver 70 anos? Eu sei que essa pergunta parece um pouco dramática, né? Mas hoje você vai entender porque, na verdade, ela é uma das perguntas mais importantes que alguém da nossa geração pode se fazer. O vídeo de hoje não é uma opinião minha, são dados oficiais, são números do próprio governo, de institutos de pesquisas, que dizem exatamente o seguinte: o sistema que deveria garantir a sua aposentadoria está quebrando. Não daqui a 100 anos, está quebrando agora. Então, se você tem até 45 anos, você está vendo todo mês aí o desconto no seu INSS, no contra-cheque seu do mês, você fica pensando, pelo menos eu vou ter a minha aposentadoria. O que você acha, Bruno? Cláudia, senta lá, né? Senta lá, é aquilo que eu te falei aquela hora ali, o governo não cuida da gente nem bom para trabalhar, imagina quando a gente parar de trabalhar. Pois é, e tem um problema maior que o governo, sabe qual que é? A matemática. O próprio presidente do Tribunal de Contas da União chamou a Previdência, palavras dele, tá bom? Uma bomba que não vai parar de explodir. Quando o cara que fiscaliza as contas do país diz um negócio desse, é porque a coisa tá feia mesmo. Mas vamos para os números, que é onde a coisa realmente assusta. Em 2025, o rombo do INSS bateu 328 bilhões de reais. 328 bi. Pra você ter uma noção, o gasto anual do governo com a Previdência ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 1 trilhão de reais. 1 trilhão. É um número tão grande que a gente não consegue nem imaginar, né? 2,58% do PIB. Sabe o que o próprio governo está projetando? Que esse rombo vai se quadruplicar até o final do século. Ou seja, a projeção oficial diz que o déficit pode chegar a quase 31 trilhões de reais, aí daria mais de 11% do PIB. Ou seja, é uma crise que já começou e que só vai piorar. Mas por que o rombo não para de crescer? A resposta é simples e brutal, né? A conta não fecha porque o Brasil tá ficando velho, meu amigo, tá envelhecendo rápido demais e tendo cada vez menos filhos. O INSS funciona ali no regime que a gente chama de repartição. Eu traduzo para você do economês. Quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já se aposentou. Você não está guardando dinheiro para você especificamente, sabe? Você está pagando a aposentadoria do seu avô, do seu vizinho aposentado ou de um desconhecido lá de Manaus que pendurou a chuteira dele. Se você visualizou um esquema de pirâmide que precisa de novas pessoas para parar de pé, parabéns, é exatamente isso. Acho que o Bruno tem até não é uma figurinha, né? Tem uma imagem disso aqui que toda vez a gente fala de pirâmide. É uma pirâmide meio quase ao contrário, é um arbusto, né? É um arbusto financeiro. Que funcionava quando tinha gente pra caramba nova querendo trabalhar com carteiras registradas. Nossa, faz tempo isso, hein? Pra quando chegar a sua vez, quem vai estar trabalhando é que deveria estar pagando a sua conta, certo? Mas me diz uma coisa, ó, com o povo ficando cada vez mais velho, com as famílias tendo cada vez menos filhos, com as pessoas que sobram não indo trabalhar de carteira assinada, quem vai bancar a sua aposentadoria? Conta pra mim. É o famoso justo na minha vez. Justo na minha vez. Vou fazer a figurinha. Essa é ótima. Se não fosse trágica, né? Então. Vou falar mais disso já já. Mas você já entendeu a treta, né? Se tem menos gente nascendo, menos gente trabalhando no futuro, e menos gente trabalhando significa menos dinheiro entrando no caixa. Enquanto isso, a turma que está se aposentando, ó, só cresce, né? Olha aí esses dados. Em 2024, o Brasil registrou 2 milhões e 300 mil nascimentos. Parece muito, Bruno? Parece. Só que é o 6º ano consecutivo de queda. E a redução de 6% foi a maior dos últimos 20 anos. Para dar uma contextualizada, no ano 2000 a taxa de fecundidade, olha que palavra bonita, era de 2,32 filhos por mulher. A turma não tá fecundando. Mano. Não tem ninguém fecundando, olha só. Em 2023 caiu para 1,57. E a projeção é que chegue em 1,44 em 2041. Você sabe, Brunão, quanto que um país precisa para manter a sua população estável? Estável, porque vai morrendo a galera, certo? Com certeza. Pelo menos 2,1 filhos por mulher. De novo, é o número que a gente tinha lá no ano 2000. Hoje a gente já tá muito abaixo disso, imagina lá na frente. Eu contribuí para isso aí, fiz um só. Fez um filho só, né? Um só. Tá abaixo da média. Aqui tem 2 e arredondando para cima, tem que ir lá fazer uma castração forçada. Consequência, Brunão, segundo o próprio IBGE, a população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2042. E aqui que mora justamente um problema ali que o sistema
vai virar uma bomba relógio. Olha só, em 2022 tinha quase 2 contribuintes para cada beneficiário. Em 2060, essa proporção, ela vai cair para 0,86. Você ouviu direitinho? Vai ter mais gente recebendo do que benefício sendo pago. Como é que para de pé, hein? E se você tá que nem eu aqui, ó, tá em como dar zoom, Bruno? Tá pegando aqui, ó? Se você acabou de ouvir isso, se você acordou pro tamanho do problema pela primeira vez, obrigação sua se inscrever aqui no nosso canal, tá? Porque a bomba estoura antes disso, em 2051, o número de beneficiários do INSS vai superar o número de contribuintes já. Aí você imagina um absurdo, né? Vai ter mais gente na fila do caixa do que gente botando dinheiro no caixa. Então, já que eu não vou aposentar, eu não preciso pagar INSS. Né? Vai vendo aí, né? Ah, não, tem que aí pagar os da onde quem tá aposentado exatamente. Agora. Aí é maldade, Os hein? velhinhos não curtiram o que você falou, não. Desculpa aí, turma aposentada. Olha o tamanho da bucha, meu amigo. A França, ela levou mais de um século para dobrar a proporção de idosos na população. O Brasil vai fazer a mesma coisa, sabe em quanto tempo? 25 anos, 25. Aí já. O nosso envelhecimento é um dos mais rápidos do mundo. A população com mais de 60 anos vai saltar de 13,8% em 2019 para mais de 32% em 2060. E a turma em idade de trabalhar, entre 16 e 59, vai encolher de 63 para 52. Isso aqui é só os que estão aptos a trabalhar, né, Bruno? Que vai querer trabalhar. Querer é outro rolê, né? Tá difícil, hein? De carteira assinada. A gente falou desse fenômeno aí nesse vídeo que tá aparecendo aqui para você. Então a gente tem menos gente produzindo, mais gente precisando de benefício, é a pirâmide demográfica virando de cabeça para baixo, como o Bruno colocou aqui, o arbusto etário, ou seria uma pirâmide financeira, Bruno? Deixa eu aí para você falar nos comentários. Será que a gente vai conseguir segurar isso aí? Então, e quem paga a conta? É tudo no nosso. Tudo no nosso. E sabe o que é pior? A reforma de 2019, aquela lá que mexeu nas regras, deu um burburinho danado, né, Bruno? Uhum. Aumentou a idade mínima, mudou o cálculo do benefício. Surpresa, não foi suficiente. Ah, que coisa, né? Os próprios dados do governo mostram isso. O economista Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em previdência do Brasil, resumiu bem. O nosso sistema previdenciário foi desenhado para um país jovem, com famílias grandes, tudo que não existe mais, né? O sistema não acompanhou. O IPEA e também outros economistas já falam abertamente que precisa urgentemente de uma nova reforma da Previdência. E tem gente falando que vai acontecer já no ano que vem, na chegada do novo presidente. E adivinha pra que lado que vai? Adivinha? Já colocou tudo no nosso ou vai de novo? Põe de novo. Aumentar a idade mínima, aumentar tempo de contribuição, ou talvez até igualar a idade de homens e mulheres. Ou seja, cada vez mais difícil de se aposentar. E, spoiler pra você, vai ter reforma, vai ter choradeira e não vai adiantar nada, porque vai ter menos gente contribuindo. Não tem milagre. Já a gente chega lá com 95 anos, aí, olha, vamos aposentar com 95. Pois é. Daqui 5 anos você pode aposentar. Vai ser essa a resposta do governo pra você, Bruno. Vai receber uma cartinha. Não, tá faltando essa assinatura do teu patrão de 1920. Ele não assinou aqui, ó. Agora eu quero falar de uma coisa que dói muito no trabalhador CLT. Você desconta o INSS todo santo mês. Se você ganha ali uns 5 mil, você vai levar para casa menos de 4.500 depois de todos os descontos. E o patrão ainda paga uma contribuição patronal por cima, né? Por isso que muita gente está saindo da CLT. A gente falou, nesse outro vídeo aqui, a gente falou também do apagão de mão de obra que tem aqui no Brasil. Porque quando a gente soma tudo isso, mais de 1/3 do custo que a empresa tem com você vai pro governo. E aí vem a pergunta, aí eu lhe pergunto. Pra onde vai? Você vai receber de volta isso aí? A resposta sincera no caso aqui do INSS é não. A esmagadora maioria das pessoas vai se aposentar ganhando 1, 2, talvez 3 salários mínimos. Se tanto, né, meu amigo? Porque a gente tá vendo que a conta não fecha. Quase 70% dos benefícios do INSS são atrelados ao salário mínimo. Então, você pode ter contribuído a vida inteira sobre R$8 mil por mês e na hora de se aposentar vai provavelmente receber bem menos do que você imagina porque o cálculo mudou, a inflação comeu boa parte da sua grana e os reajustes raramente acompanham o que você realmente precisa. Põe coxinha aí agora, assim. E a próxima bomba aqui do vídeo, Bruno, parecendo uma guerra, né, de tanta bomba, é a questão do MEI. Porque muita gente fugiu do CLT, foi correndo pro MEI achando que ia pagar menos, ia ficar mais tranquila, né? Só que o MEI contribui com apenas 5% do salário mínimo para o INSS, dá um pouco mais de R$80 por mês, né? E o que isso garante? Uma aposentadoria de um salário mínimo, se tanto.
E esse salário mínimo também não para de pé, porque olha o tamanho do problema que isso cria para o sistema, né? Os MEIs representam cerca de 12% de todos os contribuintes, mas respondem por apenas 1% da arrecadação. Já colocamos alguma pirâmide aqui hoje? Acho que já, né? Especialistas chamam isso de bomba relógio silenciosa. Cada MEI que vai se aposentar vai receber um salário mínimo do INSS tendo contribuído com quase nada. E quem paga a diferença? Quem tá na ativa. Beleza, já entendemos que o cenário é difícil, mas eu não trouxe você aqui para te deixar desesperado, não. Aliás, você pode até ficar desesperado, mas o que importa é o que vem pra frente, né? O que você pode fazer? Eu trouxe sim você para te dar esse chacoalhão aí de realidade, mas a pior coisa que você pode fazer é fingir que esse problema não existe e continuar achando que o governo vai dar um jeito, né? Porque não vai. Bom, não vai dar jeito pelo menos de um jeito que beneficie você, né? Isso aí que deixe claro. Cada reforma que vai vir vai piorar para quem tá começando. A geração dos seus avós se aposentava lá com 50 e poucos anos, né? Com salário integral. Hoje, para se aposentar pelo INSS, o homem precisa ter 65 anos, pelo menos 20 de contribuição e vai receber 60% da média salarial, mais 2% ao ano que exceder esse tempo mínimo. E com a reforma que certamente vai vir, as reformas vão ficar ainda mais duras. Então, o que fazer? Momento mais importante para garantir o seu like no vídeo. Primeiro, parar de encarar o INSS como o seu plano de aposentadoria, tá? Porque o INSS, se fosse assim, não chamava isso, não será suficiente, né? Pode ser até um complemento ali, algo que você vai receber lá na frente como um bônus, mas a sua aposentadoria de verdade, aquela que vai te dar dignidade, conforto e liberdade também, é a aposentadoria particular, é aquela que precisa ser construída por você. E a boa notícia é que hoje nunca foi tão acessível você fazer isso, né? Você não precisa ser rico para investir. Mas antes, claro que você tem que dar uma organizada ali, uma sanitizada aí na sua vida financeira, sabe? Separar o dinheiro do seu eu de amanhã antes de você gastar, porque se você deixar no fim do mês, você sabe que não vai sobrar nada. Claro, se você ganha até uns 3 salários mínimos ali por mês, você tem família para sustentar, o seu jogo é outro, tá? Aprimoramento profissional, estudar, se capacitar, descobrir como aumentar a conta ali, a conta de mais, né, do seu jogo financeiro. Agora, para investir o jogo é você construir uma carteira diversificada, nada de fazer all-in, nada de aposta, tá? Investir é diferente de apostar. Tesouro Selic é um ótimo começo para quem nunca investiu, porque é seguro, tem liquidez diária. A gente tem também os fundos imobiliários, né, que podem te gerar uma renda mensal passiva, que é basicamente um salário, mal dizendo aqui, que você recebe sem trabalhar. E se você tiver mais apetite por risco, se você tiver, sobretudo, um horizonte temporal muito grande aí até você se aposentar, eu iria também colocar uma pitadinha ali de risco, sabe? Ações de empresas sólidas, ETFs, que são fundos que facilitam muito a vida de você na hora de comprar, na hora de você investir. Tudo isso pode turbinar o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. A gente sabe também aqui no canal, né, Brunão? O pessoal adora Bitcoin também. É verdade. Eu acho que dá para você colocar ali um pouquinho de Bitcoin, sim senhor, se você já estudou, né? Se você tem perfil para isso. Eu tô para te falar que é um pouco menos arriscado que o INSS. Pois é, né? Para quem tá nesse jogo do INSS. Só que você tem que fazer isso, o melhor jeito de você fazer é aos poucos, né? Comprando um pouquinho todo mês, porque dessa forma você nem se preocupa com o preço. Se você ficar olhando cotação, você vai fazer besteira, vai comprar na alta e vender na baixa. Então, é comprar como se você estivesse comprando um seguro ali, tendo um pouquinho ali por mês. Tem mês que você vai pagar mais caro, tem mês que você vai pagar mais barato. É, porque é uma montanha russa. Você Exato. vai olhar, você vai no desespero, você vende na hora que cai. Exatamente. Mas com essa mentalidade, ó, eu tô pensando em acumular, porque o que importa no final é quanto você acumulou. Lembrando que se você quiser, tem link para você no primeiro comentário para você comprar os seus primeiros bitcoins. Mas o mais importante, começa a investir agora, não amanhã, não no mês que vem, não quando melhorar a situação, começa hoje, tá? Porque o tempo é o maior aliado de quem investe. Cada ano que você adia isso, você perde uma quantidade absurda de dinheiro, tanto em inflação, né, que come o dinheiro que você guardou, quanto também juros compostos que talvez você nunca recupere, sabe? Por exemplo, um jovem de 25 anos que investe R$300 por mês está numa posição infinitamente melhor do que alguém de 45 que investe o triplo, sabia dessa, Bruno? Não. O tempo faz a mágica. Confiar que o INSS vai te sustentar com dignidade daqui 30, 40 anos, diante de tudo que a gente mostrou aqui, que os números mostraram, né? Eu diria que é no mínimo ingenuidade. Só faz isso quem não é inscrito aqui no canal, né? E outra, não fica esperando ter uma bolada para investir, não. Você não precisa ter uma bolada, vai investindo sempre. Perfeito, ótima dica, Bruno. Devagar e sempre. É isso aí. O presidente do TCU disse que é uma bomba, o IPEA diz que vai ter mais aposentado que trabalhador, o governo projeta um rombo de 30 trilhões. Se isso não for um sinal para você tomar as rédeas da sua vida financeira, ó,
eu não sei o que é. A sua aposentadoria não pode ser uma aposta no sistema, ela precisa ser, na verdade, um seguro contra esse sistema, precisa ser uma decisão sua. Cuida muito bem do seu futuro, porque claramente ninguém mais vai cuidar. Se você quiser entender por que as pessoas não estão indo trabalhar no mercado de trabalho com carteira assinada, tem 2 vídeos bem legais aqui para você assistir que complementa muito esse aqui, acho que vai clarear ainda mais a sua mente.